Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Pastor Saulo de Carlo para mais um dia juntos e quero convidar você para estar comigo em um projeto novo. Esse projeto que nós colocamos fé para os próximos dias. Cada semana eu quero poder estar junto contigo para que Deus me use para te abençoar e para que juntos possamos buscar fé no Senhor, direção no Senhor, renovo no Senhor para encarar os próximos dias. Então, você tem um encontro marcado comigo toda semana e creia que Deus vai usar desse espaço para liberar bênção e vitória sobre nós, sobre sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre o seu 2026. E que a bênção e o favor de Deus nos alcance e que possamos ir juntos para tudo aquilo que Ele tem. Vamos lá? Então olha só, irmãos, eu quero trabalhar em cima dessa temática como o primeiro vídeo desse projeto aí. Quero trabalhar aqui, ó, do lado. Coloquei isso, comece com aquilo que tem. E aí esse logozinho de cima é esse projeto novo que nós queremos trabalhar aí, fé para os próximos dias, tá bom? Então vamos fazer daquele mesmo jeito, compartilhar uma palavra. Aquele meu caderno de oração, ele se foi no monte, na virada de ano, e nós queremos então colocar novos pedidos juntos. Então já sabe, aqui você pode colocar seus pedidos no canal. Vá lá nos comentários e coloque os seus pedidos de oração e creia que Deus já tem bênção para liberar sobre nós. Vamos juntos então para a primeira temática. Deixa eu já mudar o áudio aqui e a gente começa a compartilhar dessa palavra hoje. Essa palavra hoje é baseada em cima de que versículo? E aí eu trouxe para nós aqui. Comece com aquilo que tem. O que você precisa, Deus já preparou. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1 e 2, diz bem assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? E ele respondeu, uma vara. Esse texto que nós estamos lendo está dentro de um contexto onde, no capítulo 3, Deus aparece na sarça, é aquele momento apoteótico, sobrenatural, onde Deus atrai a atenção de Moisés e revela para ele a presença e dá as garantias de que estaria junto com ele, chamando ele para libertar o povo do Egito. Capítulo 4, Moisés agora dá uma freada e ele começa a pensar nos porquês e começa a colocar dúvidas se o povo não acreditar, se isso acontecer, se eles disserem que o Senhor não está comigo, se o Senhor não apareceu. E uma primeira palavra, muitas vezes o se é o maior rival nosso, porque a gente para e começa a pensar nas infinitas possibilidades que podem acontecer, mas que jamais aconteceram. Nós começamos a flertar com aquilo que pode acontecer e não aconteceu ainda, já parou para perceber, para reparar isso? E dentro disso, Deus fala com ele, Moisés, você tem um que nas suas mãos? Deixa eu ver o que é isso nas tuas mãos, Moisés. Ó, Deus fala na versão NVI, ó, que é isso na sua mão? E é dentro disso que Deus trouxe uma palavra para nós, quem sabe vai ser um start inicial para muitas pessoas que estão iniciando o seu ano, iniciando o seu projeto, quem sabe começaram a partir de agora aí a sua tomada 2026 e quando a gente termina o ano a gente faz tantas promessas que quem sabe hoje, no dia que você está assistindo o vídeo, você já perdeu muito do que você começou a fazer de promessas. E aí muitas vezes a gente começa a colocar desculpas, né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse esse tempo, se eu tivesse esse material, se eu tivesse esse recurso, se eu tivesse esse programa, se eu tivesse isso. E a palavra de Deus para nós é a mesma de Moisés, é começar com aquilo que tem. O que é isso nas suas mãos? É sobre isso que eu quero conversar com você e eu creio que Deus vai te abençoar demais com isso aí. O que nós olhamos então aqui, ó? Eu quero colocar essa frase para você. Quando eu me disponho a começar, Deus se dispõe a completar. Quando eu disponho a dar o start, o início com aquilo que eu tenho, Deus, ele se dispõe a completar. Moisés, você tem um que na sua mão? Tem uma vara, então joga a vara no chão. E a vara realiza o primeiro sinal ali. Moisés, o que é isso na sua mão? É uma vara. A vara é aquela que abre o mar vermelho. Aquilo que você tem nas suas mãos, quando você apresenta para Deus, quando você não esconde do Senhor, isso pode ser usado por Deus para modificar a sua história. Quando você se dispor a começar, Deus vai se dispor a completar. Eu separei alguns exemplos aqui
que nós olhamos, quer ver? Alguns exemplos que a gente olha aqui. A gente olha para Moisés, né? O que ele tinha na mão? Uma vara e um cajado. Com aquela vara ou com aquele cajado, ele não teve apenas aquele primeiro milagre, aquele primeiro sinal de jogar a vara no chão e a vara se tornar uma cobra e pegar de volta e virar a vara novamente. É com ele que ele conduz o povo. É com a vara que ele abre o mar vermelho. É com a vara que ele toca na rocha e se abre para a água. É com a vara que ele caminha. Ele confiou naquilo que tinha nas mãos e mais do que isso, Deus o fez confiar naquilo que ele tinha nas mãos e a partir disso ele confiou em colocar nas mãos de Deus aquilo que Deus entregou para ele. O que você tem nas mãos hoje, o que você tem à sua disposição hoje, o que você tem hoje, confia no Senhor. Quando você se dispor a começar, Deus vai se dispor a seguir em frente com você. Deus vai se dispor a completar a sua jornada. Eu coloquei outros exemplos, tá vendo ali, ó? Raabe. O que Raabe tinha? Ela tinha uma corda, irmãos. Quando ela vai esconder os espias, ela não tem nada para firmar a aliança, ela não tem uma caneta para fechar o acordo, não dá tempo de escrever, de digitar, não é esse tempo. Então os espias falam, olha, quando nós formos invadir a terra, você precisa colocar um sinal na sua janela, para que nós possamos não invadir a sua casa, porque todas as outras casas nós vamos invadir, Deus entregou a cidade para nós. Então eu tenho aqui um cordão vermelho, tenho aqui um fio de escarlate, né, nas versões mais antigas diz. Então, com essa corda, com esse fio, você coloca na sua janela e vai ser por esse sinal que a sua casa não vai ser destruída. A libertação veio por aquilo que ela tinha nas mãos. Ela tinha uma corda, então ela usou uma corda e aquela corda foi salvação para a família. Talvez o que você tenha nas suas mãos seja algo que aparentemente seja tão insignificante, algo que aparentemente seja tão deslocado, mas eu quero que você confie no que Deus já colocou nas tuas mãos. Talvez você queira ter outras coisas disponíveis. Talvez a Raabe queria falar, não, espera aqui, eu vou fazer um contrato para mostrar o contrato. Eu quero poder fazer um sinalizador para vocês saberem. Não, tudo que ela tinha era somente aquela corda. E foi com aquela corda que ela conseguiu a salvação da casa. Talvez o que você tenha seja algo que você nunca pensou que poderia dar resultado com isso aí. Mas quando eu confio no Senhor, Deus sabe o que ele faz e ele só precisa que eu coloque nas mãos dele. Ele só precisa, como nós falamos, que nós venhamos a ter disposição para começar. E ele vai ter disposição para completar a nossa jornada. Que mais nós temos aqui de exemplo? Ó, Davi. Davi, a gente lembra dele. O pastor de ovelhas usava a sua funda para que ele pudesse aí se impor sobre os animais. Mas agora quando ele vai lutar contra Golias, ele usa a funda. O que é que você tem nas mãos? Davi fala, eu sou um cachorro para você vir contra mim com paus e pedras. Ele não estava preparado para lutar. Ele foi lá para poder entregar aos irmãos uma encomenda do pai, ao comandante do exército, uma encomenda do pai. Ele foi lá em obediência. Ele não estava preparado com armas bélicas para lutar, mas ele estava disposto a começar e sabia que o Deus dele ia completar. Ele começou com a funda, mas ele ganha uma espada de Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, lembra disso? Ele começou com uma funda, e a funda com a pedra certa derrubou o gigante, e com uma espada ele arrancou a cabeça do gigante. Você só precisa começar com aquilo que você tem nas mãos. E que esse dia você seja encorajado a começar com aquilo que você tem nas mãos. E quando eu estou disposto a começar com o que eu tenho nas mãos, eu vou ver Deus completar a boa obra dele em mim e através de mim. O que mais nós temos? Nós temos aqui o menino com 5 pães e 2 peixes. E esse menino ensina o que para nós? Que na minha mão 5 pães e 2 peixes são apenas 5 pães e 2 peixes. Um lanche para mim, um lanchinho para mim. Mas agora, quando eu entrego nas mãos do Senhor, ele se torna alimento, provisão para alimentar uma multidão. Deus está dizendo para você, comece com o que você tem e confia, coloca em minhas mãos. Abra a mão do seu estômago, abra a mão daquilo que é privilégio seu, abra a mão daquilo que é direito seu, coloque nas minhas mãos, para que outros também fiquem satisfeitos
como você gostaria de ficar satisfeito com esse alimento, com esse lanche. Nas minhas mãos são 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus é a resposta para que uma multidão inteira seja saciada. Nas minhas mãos, somente 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus, o alimento para uma multidão inteira. Então creia que quando eu confio no Senhor, aquilo que aparentemente não daria para muito, isso Deus pode trazer uma virada sobrenatural, para que outros possam também ser satisfeitos com aquilo que o Senhor entregou para mim, aquilo que o Senhor confiou para mim. Eu escolho colocar nas mãos do Senhor. Quando eu me disponho a começar, Deus se dispõe a completar. O que mais nós temos, irmãos? Nós temos José, que ele começa e ele não tem nem nas mãos. Tudo que ele tem está no coração, tudo que ele tem está na mente, tudo que ele tem é um sonho. E com esse sonho que ele coloca nas mãos do Senhor, ele vai guiando os seus passos e onde ele chega. É interessante que arrancam suas roupas, né? Os irmãos arrancam a túnica falando, vamos ver o que será do sonhador. A mulher de Potifar arranca a roupa dele, mas ninguém consegue arrancar o sonho dele. Ninguém consegue tirar o sonho dele, porque ele sabia, ele teve aquele sonho não como um sonho qualquer. Ele teve aquele sonho como um sonho que Deus entregou para ele. E quem sabe o que Deus confiou a você, as demais pessoas não dão crédito, mas Deus não entregou para elas, Deus entregou para você. Então se dispõe a começar. E o bom Deus vai se dispor a completar essa jornada. E o último exemplo que eu trouxe para nós, para que nós possamos orar. Talvez o que você tenha nas mãos é somente um pouco de azeite. Talvez o que esteja à sua disposição hoje é somente um pouco de azeite. Lembra da história? A história daquela viúva que agora ela está tão endividada que quem chega na casa dela chega agora, levaram todos os móveis, agora quer levar os filhos, tiraram tudo da casa, mas ficou um pouquinho de azeite, ficou uma botijinha de azeite. Então quando ela vai procurar o profeta Eliseu não entrega para ela nada, senão uma palavra. O profeta Eliseu não coloca nada nas mãos dela, mas coloca fé dentro dela. O profeta Eliseu não diz bem assim, olha, leve isso aqui e com isso aqui você vai fazer um milagre. O profeta Eliseu, o que ele faz? Ele pergunta o que você tem em casa. Moisés, o que é isso na sua mão? Viúva, o que você tem em casa? Filha, filho, o que você tem aí? O que está disponível para você? O que você tem acesso hoje? Eu quero que você comece com isso. Ah não, eu vou começar esse projeto mais para frente quando eu conseguir isso aqui. Ei, começa com aquilo que você tem nas mãos. O que está nas tuas mãos agora, você confia no Senhor. O Senhor está liberando uma palavra para você, para que você voe com essa palavra, flua com essa palavra, alcance aquilo que Deus tem de resposta para você a partir dessa palavra. Você tem o que em casa? Eu tenho uma botija de azeite, eu tenho um pouquinho de azeite. Então quando voltar para casa, que você passe e pegue vasilhas emprestadas e que chegar em casa, fecha a porta, você e sua família, seus filhos, né? Deita do azeite nas vasilhas, que elas não vão se acabar. Enquanto tiver vasilha, azeite vai continuar jorrando. Tudo começou com ela confiando naquilo que tinha nas mãos. Tudo começou com Moisés confiando no que tinha nas mãos. Tudo começou com Davi confiando no que tinha nas mãos. Nunca vi um gigante cair com uma pedra. Davi também nunca tinha visto. Mas ele já tinha derrubado leão, já tinha derrubado urso, já tinha expulsado lobos de perto. Mas ele começou com o que tinha nas mãos e sabia, eu sirvo um Deus que pode completar. Termino ainda lembrando de um exemplo que não está aqui, né? Mas o Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Tentou pescar a noite inteira, me corrigindo, e não pegou nada. E Jesus não colocou nada nas mãos dele, mas colocou uma palavra. E com essa palavra ele volta com a rede cheia de peixes. Que esse dia seja um dia em que você flua com uma palavra. José com um sonho, Raabe com uma corda, Moisés com uma vara, Davi com uma funda, a mulher com um pouquinho de azeite, o menino com 5 pães e 2 peixes, um cestinho. E
que você flua com o que Deus já colocou em você, à sua disposição, e com a palavra que faz com que o milagre aconteça. Todos eles, quando confiaram aquilo que estava nas mãos do Senhor, tiveram resultados completamente fora da curva. E essa semana, e esse mês, e esses dias, esse ano, seja um tempo que você viva um resultado fora da curva, porque você ousou em confiar naquilo que está em tuas mãos, mas você entendeu: nas minhas mãos não é nada, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Interessante o que aponta para nós um menino com um cesto. Quando ele volta para casa, ele volta com 12 cestos cheios. Deus tem um cesto cheio a cada mês desse ano para você. Eu creio que Ele vai te dar fé para os próximos dias e que você avance com esse nível de fé que o Senhor está liberando sobre você e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Para que nós possamos orar ao Senhor, coloque seu pedido de oração nos comentários. Como eu falei no início aí, nós tínhamos um caderno de oração com todos os pedidos que a gente coloca, e esse caderno nós deixamos no monte junto com o Senhor. Deus nos pediu e nós estamos começando um caderno novo, e eu quero muito colocar o seu nome, da sua família. Se quiser colocar seus pedidos, coloca junto aí. Quero colocar no altar do Senhor, tá? Curta sempre o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative as notificações e compartilhe com mais pessoas. Compartilhe nos grupos aí da sua família, de amigos, da igreja. Vamos injetar fé nos próximos dias para as pessoas que nos cercam, e que Deus possa nos usar nessa temporada para que a bênção, o favor e a graça dele seja liberada sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Entra junto comigo, oração nessa hora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti os pedidos de oração de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu até quero trocar o fundo musical só para que eu possa orar junto com eles nesse instante, finalizando esse vídeo aqui. Senhor, que o Senhor nos dê coragem para dar o primeiro passo com aquilo que temos nas mãos. Parece pequeno, parece insignificante, parece que o resultado vai ser pífio, mas nós confiamos no Senhor. Senhor, no momento em que o Senhor abençoa, consagra, coloca o diferencial, libera a palavra em cima daquilo que temos, nós podemos fluir, Deus, para coisas maiores. E por isso, ó Pai, eu te peço que o Senhor abençoe aquilo que meu irmão, que a minha irmã coloca diante de Ti. E que nós possamos, ó Pai, viver os testemunhos daquilo que o Senhor está liberando para nós hoje. Lembra, ó Pai, que Zacarias 4:10 diz para não desprezar o dia das pequenas coisas. E o início parece pequeno, mas o final se torna maior, Deus. É assim que o Senhor vai fazer na vida da minha irmã, do meu irmão, na casa dele, na casa dela, na família dele, na família dela, no negócio dele, no negócio dela, que está apenas começando. Nesse sonho, nesse projeto, quem sabe eles queriam estar muito mais à frente, mas o que eles têm na mão hoje é semelhante a Moisés. Eu só tenho uma vara. Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu numa sarça para mim. Talvez seja como a Raabe, eu só tenho essa corda. Como é que minha família vai ser salva por essa corda? Seja como Davi. Saul estava querendo entregar a espada, querendo entregar a armadura para ele. Ele falou: não, eu não sei agir assim, eu só sei agir com aquilo que eu tenho nas mãos. E foi assim que ele começou a derrubar o gigante, derrotar o gigante. Senhor, como um menino, nós confiamos, ó Pai, os nossos 5 pães e 2 peixes, nosso cestinho diante do Senhor. E ó Pai, como aquela mulher viúva, nós voltamos desse vídeo, dessa palavra com fé, para que nós possamos derramar, Deus, derramar do azeite nas vasilhas que o Senhor vai nos fazer encontrar dentro de nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor está liberando. Começamos pequeno, mas vamos terminar do tamanho da fé que o Senhor coloca em nós. Começamos com um cesto, vamos fluir com os 12 cestos. Começamos com um pouquinho de azeite. Logo, logo, vamos ver não apenas essa dívida paga, mas a história mudada, porque essa adversidade nos levou para esse momento e para viver essa mudança de vida. Eu libero, ó Pai, sobre cada um dos meus irmãos, e que essa semana seja uma semana, ó Pai, abençoada,
injeta a fé para vivermos os próximos dias. E que o sobrenatural do Senhor Deus nos acompanhe e nos alcance. Nós, ó Pai, te agradecemos e pedimos, ó Pai, que essa palavra nos faça se movimentar, se mover e começar. Porque uma vez que começamos contigo, vamos completar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la em nossas vidas. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir em nós. Senhor, ajude os seus filhos a começar. Faça-os enxergar o que eles têm nas mãos, o que eles têm disponível, o que eles têm em casa. E faça eles confiar na palavra que o Senhor libera sobre eles nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nessa palavra, responde aí, tá ligado na terra. Certamente está ligado nos céus, confia no Senhor e creia que Deus vai injetar fé em você para que você viva os próximos dias na bênção, na graça e no favor de Deus. Se Deus falou contigo, pode continuar o vídeo nos comentários, mas se não, deixa seu pedido de oração ou deixa a resposta, né? Lembra, tá ligado na terra, tá ligado nos céus, compartilha com mais alguém e vamos juntos para essa semana viver a bênção e o favor de Deus. Deus tem fé para injetar nesses próximos dias sobre você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fica na paz, em nome de Jesus.